Em Mateus 27, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam eles. Responderam todos: Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: Seja crucificado. Olha só, queridos. E no versículo 24 diz assim: Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Meu irmão, diante de tantas injustiças e diante de tantas acusações ali infundadas, né, feitas ali pelos principais sacerdotes, feitas também pelos anciãos do povo, Jesus preferiu ficar calado. Jesus preferiu ficar calado. Jesus não deu nenhuma palavra, meu irmão. Ele guardou em silêncio. E aqui, meu irmão, eu vou te dizer que dependendo da situação e de como está sendo conduzido as coisas, às vezes, a melhor resposta realmente é o silêncio. É aquela que não se dá. É você permanecer em silêncio. Quantas vezes Deus gostaria que nós ficássemos em silêncio, que nós ficássemos ali calados, mas nós muitas vezes nos precipitamos e acabamos falando demais e às vezes até falando o que não devia. Mas a vontade de Deus era que ficássemos calados. É claro e é certo que há momentos e situações que nós não temos como ficarmos calados. Vai haver momentos e situações ali que você vai ter que falar. Você não tem como ficar calado. Mas também vai haver situações que falar só vai complicar. Falar vai complicar mais ainda a situação. Quanto mais você fala, mais complica. Interessante o que está escrito lá em Tiago 1, versículo 19. Diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o conselho bíblico é que sejamos realmente sempre prontos para ouvir e tardios para falar. Mas vai haver momentos que você não vai nem ser tardio para falar, vai ter que ficar calado mesmo. Momentos você vai ter que ser tardio, e quando você é tardio, você para pensar no que você vai falar, você não fala besteira, mas vai haver momento que você vai ficar calado. Porque por mais que você fale ali, e até mesmo tenha razão na situação, as pessoas não estão ali interessadas em lhe ouvir. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você esteja coberto de razão na situação,
as pessoas muitas vezes não estão ali querendo lhe ouvir, nem tendo paciência para lhe ouvir. Já está determinado o que vai ser feito, eles querem aquilo, e por mais que você fale, não vai adiantar nada. Talvez até complique mais ainda a situação. Então vai ter momentos em que você vai ser tardio para falar, e vai ter momentos que você vai ter que ficar realmente calado. É como está lá em Eclesiastes 3, versículo 1, que diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No versículo 7 de Eclesiastes 3, diz que há tempo de estar calado e há tempo de falar. Então vai haver aquele momento em que você deve falar, mas vai haver também aquele tempo que é o tempo de você estar calado. Você vai usar o silêncio como resposta, assim como Jesus fez. E isso trouxe uma grande admiração para o governador Pilatos. Pilatos passou a admirar a Jesus por aquele ato de silêncio. Um homem justo, honesto, direito, que só fazia o bem, não fez mal algum e estava sendo ali acusado para ser punido de morte. E ele não abre a boca para se defender. Ele guarda tudo em silêncio. E isso fez com que Pilatos o admirasse e muito, o admirasse grandemente. Então, meu irmão, há tempo de falar, mas há tempo também de estar calado. Eclesiastes 3, versículo 7. Em Provérbios 19, versículo 2, olha o que diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder, não é bom falar sem antes você refletir. Você vai fazer alguma coisa, você vai falar algo, reflita antes. A Bíblia diz que peca aquele que é precipitado, aquele que não faz uma reflexão naquilo que vai fazer ou naquilo que vai falar, seja o que for. Peca aquele que é precipitado. Provérbios 19, 2. Em Provérbios 29, versículo 20, também diz assim: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato, para o tolo, do que para ele. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Talvez você já tenha sido, eu também, tenhamos sido precipitados nas nossas palavras. E a Bíblia diz aí, a palavra de Deus diz que maior esperança há para o insensato e para o tolo do que para aquele que é precipitado nas suas palavras. Então, querido, tem momento de falar, mas há momentos que devemos ficar calados. O silêncio é a melhor resposta. O texto chega a nos dizer que foi motivo de admiração ali para Pilatos ver aquela postura de Jesus, aquela atitude de Jesus, né? Jesus tinha todo o direito de se defender. Afinal de contas, ali ele não havia feito mal algum. Ele não estava sendo acusado por algum mal que ele houvesse feito. Eram acusações infundadas, acusações indevidas, né? E Jesus ali, mesmo sendo justo e não tendo culpa no cartório, ele sabia ali que se ele falasse, seriam palavras ali jogadas fora. Não ia resolver muita coisa, não ia resolver nada. Os principais sacerdotes ali, os anciãos também, eles estavam ali dispostos a matá-lo, a destruir com Jesus, a destruir toda a reputação, a destruir a vida de Jesus. Eles não estavam interessados ali na defesa que Jesus iria fazer. Eles não estavam interessados. Jesus sabia disso. Adiantava de alguma coisa ali Jesus abrir a boca para se defender? Não iria, querido, não iria. Então ele fica em silêncio. Ele não joga palavras fora. No fundo, Pilatos também sabia que aquelas acusações que estavam fazendo ali contra Jesus eram acusações sem sentido. Eram acusações ali sem nenhum fundamento. Pilatos sabia que eles ali queriam destruir a Jesus por pura inveja. Era inveja, meu querido. Não era por outra razão, era inveja. E olha o que diz aí nos versículos, para você ver que era inveja, nos versículos 15 ao 18 de Mateus 27. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião,
Tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Versículo 18, Mateus 27, 18. Porque Pilatos sabia que foi por inveja que eles haviam entregue Jesus em suas mãos. Por pura inveja. Pilatos tinha plena consciência, querido, que Jesus não tinha feito ali nenhum mal para estar ali sendo punido por aquelas acusações que os sacerdotes e os anciãos estavam fazendo. Pilatos tinha essa consciência. Pilatos sabia que eles queriam matar a Jesus e destruir a Jesus simplesmente por inveja. E você está pensando que é diferente nos dias de hoje, meu irmão? Não é diferente não. Basta você ser bom no que você faz para se levantar pessoas com inveja, para tentar lhe calar ou até mesmo lhe destruir. Basta você ir para frente, ir para cima. Basta você querer fazer e acontecer e ser bom naquilo que muitas pessoas, meu irmão, como se levantaram ali nos dias de Jesus, os principais sacerdotes e os anciãos, se levantaram com inveja para poder tentar matar e destruir a Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. Basta você se despontar, basta você aparecer, basta você querer, basta você ser bom naquilo que você estiver fazendo, que vai se levantar pessoas para tentar lhe parar, para tentar lhe calar, para tentar te destruir. A igreja, sem nenhuma dúvida, meu irmão, a igreja, sem nenhuma dúvida, é o melhor lugar do mundo para você estar, com todos os defeitos, viu? Porque às vezes eu falo aqui de alguns defeitos que a gente gostaria que não existissem nas igrejas, né? Mas ainda assim, o mundo é muito pior do que você estar lá na igreja com todos os seus defeitos, mas servindo a Cristo, servindo a Jesus. Ore para que as coisas ali se encaixem nos seus devidos lugares. Chame a atenção de quem estiver errado. Procure ser zeloso na obra de Deus, né? E ser zeloso na obra de Deus é você ver as coisas erradas e você ir para cima mesmo, com amor, com sabedoria, né? Pedindo sabedoria a Deus, com amor para ganhar aquela alma. Não é escorraçando, sendo grosso, não. Você vai com sabedoria, pedindo direção a Deus e com amor exortar aquelas pessoas que você vê que estão saindo um pouco da palavra. A igreja é o melhor lugar do mundo, meu irmão. Não tem outro para você estar, não. Mas ainda assim, dentro das igrejas, você vai ver isso também acontecer. Pessoas, talvez com inveja, vão se levantar, meu irmão. Vão se levantar. Inclusive, o que aconteceu ali com Jesus foi no meio religioso, foi entre os seus, né? Seus irmãos na fé, seus próprios irmãos na fé. Em João 1, versículo 11, chega a dizer que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os próprios judeus. Os judeus eram o povo de Deus. Em João 1, versículo 11, vai dizer que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. O que foi que os seus fizeram? O seu próprio povo foi quem o matou. Foi quem mandou crucificar. Então, meu querido, não se espante, não se escandalize se o seu próprio povo, por inveja, querer ver seu mal, querer ver muitas vezes a sua destruição. Não se espante, porque com Jesus não foi diferente. Foi o seu próprio povo quem o destruiu. Foi o seu próprio povo quem pediu a morte dele, quem o matou. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então não fique escandalizado, não fique espantado se de repente o seu próprio povo
por inveja, não querer ver o seu bem, não querer ver você progredir, não querer ver você crescer. Não se espante, normal. Isso não era para ser assim, mas infelizmente, com o próprio Jesus aconteceu isso, com o próprio José do Egito, o seu próprio povo ali que era sua família, os seus próprios irmãos, não queriam ver a progressão de José, queriam era matar a José, resolveram não matar, resolveram destruir a José, vendendo-o como escravo para a terra do Egito. Mas você pode ter certeza, meu irmão, que se você permanecer fiel a Deus, fiel a Jesus, como José permaneceu, o seu fim será totalmente diferente do que aqueles que, por inveja, estão tentando te destruir. Você vai ser mais que vencedor, meu irmão. Mas você tem que ser fiel. Permaneça na palavra, permaneça firme, permaneça na rocha. Então, o próprio povo de Jesus ali foi que, por inveja, quis matá-lo e conseguiu matá-lo e o destruiu. Então, como eu estou te dizendo, não fique aí surpreendido se de repente o seu próprio povo desejar também que você não cresça, desejar o seu mal, a sua destruição. Esse seu próprio povo pode ser o seu ambiente de trabalho, pode ser o ambiente familiar, pode ser na igreja ou em qualquer outro ambiente em que você conviva. É o seu povo. Não se espante se esse mesmo povo não querer ver o seu progresso. E por inveja, por você ali ser bom no que faz, não todos, mas muitos ali quererem, ou alguns, quererem te puxar o tapete para ver você cair. Então não se escandalize com isso não. Seja sempre preparado para situações difíceis como essa, meu irmão. Esteja sempre preparado. Assim você vai diminuir muito a chance de ser pego de surpresa. Quando a gente não está preparado, a gente leva aquele baque, né? A gente é pego de surpresa e às vezes a decepção nos deprime, nos põe realmente lá para baixo. Então seja sempre preparado para situações as mais difíceis possíveis, para que essas situações não venham te surpreender de forma que você se deprima. E procure sempre se fortalecer naquele que pode te fazer um vencedor. Quem é que pode te fazer um vencedor? O próprio Jesus. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E quando ele manda você ter bom ânimo, é bom ânimo nele. Porque se ele venceu o mundo, você vai se tornar também o vencedor. Ele diz, no mundo vocês vão passar por aflições, por situações difíceis, situações como aquela que José do Egito talvez passou, situações pela qual ele próprio passou, né? Muitos desejando ali matá-lo por inveja. E Jesus está dizendo que nós vamos passar por várias situações difíceis, por muitas aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu. E você deve estar também ao lado desse que foi vencedor. O apóstolo Paulo também sofreu, meu irmão. Sofreu por inveja e também sofreu por várias outras situações. Não foi só por inveja, não. Por várias outras situações o apóstolo Paulo sofreu na vida dele. Situações adversas. Mas ele resumiu tudo isso em poucas palavras. Sabe o que foi que o apóstolo Paulo disse? Em Filipenses 4, versículo 13. Ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Jesus chamou, Jesus fortaleceu. Por mais que ele tivesse passado por situações difíceis na vida, ele vai resumir dizendo, posso tudo isto naquele que me fortalece. Em 2 Coríntios 4, versículo 8, Paulo também vai dizer assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos,
mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha só. Então creia, meu irmão. Creia que em Cristo você é e será sempre mais que vencedor. Jesus foi crucificado e morreu. Mas o mesmo Jesus, ele venceu a morte. Esse mesmo Jesus ressuscitou. E ressuscitou para quê? Para nos dar vida, para nos libertar do pecado. Ressuscitou para nos levar juntamente com ele para onde ele for. Tanto que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meu querido, você quer morar com Jesus? Você quer estar aonde Jesus estiver? Você quer viver para todo sempre, sem que a morte seja ali uma ameaça constante na sua vida? Se você quer tudo isto aí, e ainda mais, perca tempo não. Aceite o convite que o próprio Jesus está fazendo para você. Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aceite esse convite, meu irmão. Você que quer descanso para a sua alma. E eu estou falando aqui só de descanso eterno, não. Quantas almas estão cansadas, né? Quando estamos no mundo, não tem nada que traga esse descanso. Nada. Você vive uma correria que não chega a lugar nenhum. Mas quando você está em Cristo, você consegue ter esse descanso. Quando você vivencia de verdade Jesus na sua vida, você consegue descansar mesmo em meio a um mundo tão atribulado. Mesmo em meio a um mundo jaz em trevas, você consegue descansar na pessoa de Jesus. Se você quer descanso para a sua alma, Jesus diz aí, tomai sobre vós então o meu jugo e aprendam de mim, aprendam comigo. Aprender o que com Jesus? Ele próprio diz aí, porque eu sou manso. Eu sou manso e sou humilde de coração. Você tem que ter essa humildade de reconhecer que descanso verdadeiro, só na pessoa de Cristo. Você não vai achar descanso nos prazeres, você não vai achar descanso para sua alma no dinheiro, você não vai achar descanso para sua alma nas coisas dessa vida. Você só acha descanso para sua alma, para que você tenha paz. Porque uma alma cansada, querido, você só vive estressado o tempo todo. Não tem como você viver bem se você está cansado. Cansado de correr atrás para ter descanso, para ter paz nas coisas desse mundo, e você não vai nunca conseguir. Mas se você aceitar esse convite que Jesus fez aqui para você, e ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Se por um acaso você está cansado, você se sente oprimido pela pressão desse mundo que oprime tanto as pessoas, se você está sobrecarregado, Jesus está dizendo, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vocês vão tomar sobre vós o meu jugo e vocês vão aprender comigo a ser manso e a ser humilde de coração. Uma verdadeira humildade, reconhecendo Deus sobre a sua vida, Deus sobre todas as coisas. E aí então achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Que você possa ter essa sabedoria de buscar em Jesus esse descanso e esta sabedoria também de que muitas vezes a melhor resposta diante de alguma situação é o silêncio. Deixa Deus resolver para você. Deus está à frente. Seja apenas fiel a Ele. Permaneça firme na palavra. Não saia nem para a direita e nem para a esquerda. Que Deus vai resolver para você. Amém? Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a toda a sua família.